Por que tantos homens hoje parecem perdidos no campo das relações? Por que tantos fazem de tudo por amor, mas acabam ignorados, traídos ou simplesmente trocados? Será a falta de beleza, de dinheiro, de carisma? Não, é algo muito mais profundo e muito mais incômodo. 2 séculos atrás, Arthur Schopenhauer já sabia o que a maioria ainda se recusa a enxergar. O que chamamos de amor nada mais é do que uma armadilha biológica. Enquanto você acredita que ela te ama pela sua dedicação, ela está, inconscientemente, avaliando sua utilidade, seu status, sua força. Não porque seja cruel, mas porque está programada para isso há milhões de anos. Schopenhauer rasgou o véu das ilusões românticas. Ele não falava em destino, em almas gêmeas ou em encontros mágicos. Falava de biologia, de instinto, de um sistema implacável que coloca as mulheres como selecionadoras e os homens como competidores desesperados. E quem não entende esse jogo está fadado à humilhação. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar as verdades brutais que a sociedade esconde e que podem libertar qualquer homem do sofrimento emocional. Vamos falar de poder psicológico, autodomínio, da ilusão da reciprocidade e do caminho real para a verdadeira liberdade masculina. E no final, quero que você comente qual foi o momento da sua vida em que percebeu que o amor não funciona da forma como sempre te disseram. Prepare-se, as próximas verdades vão doer, mas vão te libertar. Você já se perguntou por que tantos homens vivem um verdadeiro pesadelo nas relações amorosas? Eles dão tudo: atenção, carinho, dinheiro, tempo. Mas, no fim, são ignorados, trocados ou simplesmente abandonados. E o mais cruel, não é porque lhes falta beleza, riqueza ou carisma. A verdade é muito mais sombria. Desde o início da vida adulta, esses homens carregam uma mentira destruidora, a de que o amor pode ser conquistado com esforço, sacrifício e dedicação. Enquanto eles tentam agradar, Schopenhauer já alertava há 200 anos que o amor não passa de uma ilusão cruel. Não é um laço de almas, mas sim um mecanismo biológico, uma armadilha desenhada unicamente para garantir a reprodução da espécie. Quando você sente aquela paixão avassaladora, seu cérebro não está se conectando com uma alma gêmea. Ele está, na verdade, calculando fatores de fertilidade, compatibilidade genética e vantagens de sobrevivência. Nada mais. E o problema piora. Muitos homens vivem acreditando que, se derem o máximo de si, serão recompensados com amor e lealdade. Puro engano. As mulheres não escolhem seus parceiros com base em justiça, bondade ou entrega. Elas seguem um código antigo, gravado no DNA há milhões de anos. Procuram força, status e segurança. Não importa o quanto você a ame ou o quanto se sacrifique, se não oferece o que ela busca, será deixado para trás. É aqui que o cara legal comete seu erro fatal. Ele acredita que, sendo atencioso e prestativo, vai conquistar o coração dela. Mas quanto mais ele dá, mais previsível e entediante se torna. O desejo feminino não está no conforto da posse, mas na excitação da conquista. E uma vez conquistado, o interesse murcha. Ela busca o próximo desafio. Schopenhauer foi cirúrgico. As regras do jogo não são morais, são biológicas. Enquanto muitos acreditam que amor é uma troca justa, na prática é pura seleção natural. A mulher nasce com seu valor biológico pronto. O homem precisa construí-lo com suor e luta. Essa é a brutalidade ignorada pela sociedade moderna, que prega a igualdade, mas esconde a verdadeira dinâmica da atração. E por fim, o ponto que quase ninguém ousa admitir: o amor feminino é, por definição, utilitário. Ela ama enquanto você oferece status, segurança e valor. Se o seu valor cair, o amor desaparece como se nunca tivesse existido. Não por crueldade, mas por programação genética de sobrevivência. Vivemos uma era curiosa. Enquanto a sociedade ensina o homem moderno a ser vulnerável, compreensivo e sensível, a biologia feminina continua operando com as mesmas regras implacáveis de milhões de anos atrás.
O resultado? Um paradoxo destrutivo. Homens são doutrinados a reprimir sua força, enquanto as mulheres, instintivamente, continuam buscando exatamente isso: força, domínio, autossuficiência. Essa dissonância cria um verdadeiro campo minado psicológico. O homem que expressa fragilidade esperando ser amado por isso, invariavelmente perde o respeito. A mulher pode até elogiar a sensibilidade, mas no fundo é atraída por estabilidade emocional e força de caráter. A confusão é tamanha que muitos homens passam a se culpar, achando que são fracos demais ou bons demais. Não entendem que o erro não está neles, está no jogo que nunca lhes explicaram. Enquanto a cultura vem de um modelo falso de masculinidade, a natureza segue firme em suas leis brutais e imutáveis. E o que acontece quando você mistura essa confusão psicológica com a tecnologia moderna? Um novo tipo de poder feminino emerge, e ele é devastador. Redes sociais transformaram a atenção masculina em moeda de alto valor. Agora, mulheres comuns têm acesso diário a centenas até milhares de homens dispostos a bajulá-las, elogiá-las, competirem por migalhas de atenção. Homens viram figurantes no próprio jogo. Enquanto poucos dominam o mercado, a maioria se arrasta atrás de curtidas, directs ignorados e promessas vazias. Nunca na história o contraste foi tão escancarado. Uma minoria de homens domina o desejo da maioria das mulheres. O top 10% de homens em status, físico e carisma recebe o interesse de 90% das mulheres. O restante, por mais bem intencionado que seja, torna-se invisível. É a economia da atenção operando com crueldade matemática. E enquanto isso, o simpate moderno, aquele homem desesperado por validação, se torna apenas mais um escravo nesse sistema, alimentando o ego feminino sem receber absolutamente nada em troca. Schopenhauer já teria chamado isso de escravidão voluntária. E aqui entra um ponto que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O amor feminino não é incondicional, ele é condicionado, sempre foi. Não existe amor genuíno desvinculado de utilidade. Enquanto você for útil, financeiramente, emocionalmente, geneticamente, ela estará ao seu lado. Falhou em manter seu valor, ela seguirá adiante sem hesitar. A natureza programou assim. E a sociedade, ao invés de questionar, aplaude esse comportamento e o batiza de empoderamento. Isso não é uma crítica moral, mas um reconhecimento da programação biológica. As mulheres buscam sempre maximizar o potencial genético e a segurança para sua prole. Se encontram alguém de maior valor, a troca acontece, como uma atualização de software. Muitos homens não suportam essa realidade e se entregam ao ressentimento. Mas Schopenhauer foi claro, a frustração só existe para quem nega a natureza dos fatos. Enxergar essa dinâmica não deve gerar ódio, mas sim clareza estratégica. Schopenhauer não tinha ilusões. Ele dividiu os homens em duas castas, servos e senhores. O servo vive se matando para provar seu valor, acreditando que algum dia será recompensado. O senhor não pede, não suplica, não mendiga. Ele emana valor naturalmente. Enquanto um atrai desprezo, o outro inspira obsessão. O servo acredita na ideia romântica de mérito. Quanto mais ele faz, mais ele deveria ser amado. Mas a mulher não funciona com base nesse sistema de pontos. Para ela, valor não se suplica, se demonstra. O senhor, por sua vez, não entra nesse jogo. Ele foca em si mesmo, em sua missão, e o magnetismo surge como subproduto natural de sua força interior. Enquanto o servo vive em constante ansiedade e dependência emocional, o senhor é o oásis de tranquilidade que instintivamente atrai o desejo feminino. Mas a tragédia maior é o ciclo autodestrutivo no qual tantos homens caem. Trabalham horas extras, sacrificam saúde e tempo, investem tudo numa relação esperando gratidão, amor e reconhecimento. No fim, colhem desprezo, ressentimento e abandono. Quanto mais tentam compensar, mais perdem o respeito. Eles não são vítimas do acaso, são voluntários no próprio fracasso emocional, presos numa ilusão fatal que Schopenhauer desmascarou séculos atrás.
Esse ciclo cria um desgaste psicológico brutal. O homem começa forte e cheio de esperança. Com o tempo, vai se esgotando, tentando preencher um buraco que só cresce. Sua autoestima despenca, sua energia... A guerra entre homens e mulheres não acontece com espadas ou confrontos diretos. Ela é invisível. Enquanto o homem tenta resolver conflitos com lógica ou força, a mulher opera no plano psicológico, onde as armas são emoções, percepções e sutilezas quase imperceptíveis. A manipulação feminina não é fruto de maldade, mas sim de pura estratégia de sobrevivência refinada ao longo de milhões de anos. Quando a força física não é uma opção, o domínio mental se torna o único caminho. É por isso que, muitas vezes, o homem fisicamente forte se torna prisioneiro emocional da mulher aparentemente frágil. Schopenhauer chamou isso de tirania dos fracos, o uso da vulnerabilidade aparente como forma de controle absoluto. O homem, programado biologicamente para proteger, torna-se refém emocional de quem deveria proteger. O mais perverso é que, desde o primeiro encontro, o homem já está sendo testado sem perceber. Cada interação com uma mulher carrega pequenos experimentos psicológicos que a maioria dos homens nem nota. Existe o teste da complacência. Ela muda os planos em cima da hora só para ver se você cede imediatamente. Existe o teste de frame. Ela cria pequenos conflitos para ver se você mantém seu posicionamento ou se recua para evitar o desconforto. E o mais traiçoeiro de todos, o teste de investimento. Quanto mais você se sacrifica, mais ela mede sua necessidade emocional e, paradoxalmente, menos atração sente. A maioria dos homens falha miseravelmente nesses testes, justamente porque nem sabem que estão jogando. E aqui surge um dos maiores paradoxos da atração. Quanto menos você precisa, mais atraente você se torna. O desapego é a chave que desbloqueia o verdadeiro poder psicológico masculino. Quando o homem coloca a mulher como centro da sua vida, ela perde o interesse rapidamente. O mistério desaparece, a tensão sexual se dissolve e, com ela, o desejo. Já o homem que segue sua missão, que mantém sua estabilidade emocional independentemente da presença dela, se torna magnético. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que não as colocam no pedestal, mas sim seguem seu próprio caminho. O desapego não é desinteresse, é autossuficiência emocional. Mas o poder feminino vai além da sedução. Desde a infância, as mulheres desenvolvem uma habilidade impressionante de ler emoções, perceber microexpressões e manipular o ambiente social em seu favor. Enquanto o homem confia na objetividade, a mulher age nos bastidores da percepção. Ela cria situações em que o homem acredita estar tomando decisões livres, quando, na verdade, está seguindo o roteiro psicológico escrito por ela. Esse domínio emocional não é aprendido em livros, é transmitido instintivamente, geração após geração. E é justamente por isso que muitos homens chegam a um ponto onde nem sabem mais distinguir o que querem do que foram induzidos a querer. A maioria dos homens vivem com a ilusão de que está no controle. Acreditam que são os líderes da relação, os responsáveis pelas decisões. Mas a verdade é brutal. Em muitas situações, estão apenas reagindo aos estímulos sutis plantados por elas. Quando ela faz um drama, o homem cede para manter a paz. Quando ela ameaça com a ausência, ele corre para provar seu valor. Sem perceber, o homem dança conforme a música, acreditando estar conduzindo. Schopenhauer já dizia: aquele que precisa de alguém está sempre subordinado. Enquanto o homem vive tentando evitar conflitos, a mulher conduz a relação por meio da manipulação emocional invisível. Mas o poder feminino vai além da sedução. Desde a infância, as mulheres desenvolvem uma habilidade impressionante de ler emoções, perceber microexpressões e manipular o ambiente social em seu favor. Enquanto o homem confia na objetividade, a mulher age nos bastidores da percepção. Ela cria situações em que o homem acredita estar tomando decisões livres, quando, na verdade, está seguindo o roteiro psicológico escrito por ela. Esse domínio emocional não é aprendido em livros, é transmitido instintivamente, geração após geração.
E é justamente por isso que muitos homens chegam a um ponto onde nem sabem mais distinguir o que querem do que foram induzidos a querer. A maioria dos homens vive com a ilusão de que está no controle. Acreditam que são os líderes da relação, os responsáveis pelas decisões. Mas a verdade é brutal. Em muitas situações, estão apenas reagindo aos estímulos sutis plantados por elas. Quando ela faz um drama, o homem cede para manter a paz. Quando ela ameaça com ausência, ele corre para provar seu valor. Sem perceber, o homem dança conforme a música, acreditando estar conduzindo. Schopenhauer já dizia: aquele que precisa de alguém. O erro mais fatal de todos acontece quando o homem coloca a mulher como o centro absoluto de sua existência. É nesse instante que ele assina sua própria sentença emocional. Quando o homem vive para agradá-la, para não perder o amor dela, para fazer tudo girar ao redor dos desejos e caprichos dela, sua energia masculina se dissolve. Ele perde a tensão sexual, a imprevisibilidade e a força que alimentavam o desejo inicial. O que sobra? Um homem submisso, previsível e emocionalmente fraco. E nada destrói mais o desejo feminino do que essa previsibilidade desesperada. A atração não morre por falta de amor, mas sim por excesso de necessidade. Quanto mais você oferece tudo de graça, menos valor você tem aos olhos dela. Aqui entramos na verdadeira tirania dos fracos, como Schopenhauer descreveu com precisão. A mulher usa sua vulnerabilidade como escudo e como arma ao mesmo tempo. Ela chora durante as discussões não porque é frágil, mas porque sabe que o homem, movido por sua programação protetora, irá ceder. Ela retira afeto, cria distância e dramatiza situações para ver até onde o homem está disposto a se curvar emocionalmente. Cada lágrima, cada silêncio, cada precisamos conversar não são meros gestos de emoção. São testes de poder cuidadosamente calculados, mesmo que de forma inconsciente. O homem que não entende esse jogo afunda cada vez mais em culpa, dúvida e servidão emocional. Apenas o homem que mantém sua posição com frieza estratégica é capaz de manter o respeito e o desejo. Mas existe um caminho de libertação, e ele começa com a autossuficiência completa. A verdadeira liberdade surge quando o homem deixa de buscar aprovação externa para validar sua existência. Quando o homem entende que a felicidade não pode depender da aceitação de outra pessoa, ele sai da posição de escravo emocional. Sua força não vem mais do quanto a mulher o deseja, mas do quanto ele é fiel ao próprio propósito. Ele pode amar, pode se relacionar, mas nunca mais será dominado por essa necessidade sufocante de agradar para ser aceito. Essa é a diferença entre quem comanda a própria vida e quem vive mendigando afeto. Schopenhauer mostrou que a libertação do homem exige 3 pilares sólidos: soberania econômica, profundidade filosófica e maestria física. Sem liberdade financeira, o homem está sempre vulnerável a chantagens e dependências. Sem pensamento crítico, torna-se presa fácil da manipulação cultural e emocional. Sem domínio físico, carece da confiança e disciplina que sustentam a mente em momentos críticos. Cada uma dessas áreas fortalece o indivíduo contra os ataques visíveis e invisíveis que o cercam diariamente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inabalável. Por fim, Schopenhauer nos entrega sua lição mais libertadora. A forma mais segura de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Essa não é uma filosofia de desespero, mas de blindagem emocional. O homem que não espera que o mundo ou uma mulher lhe tragam felicidade plena não sofre quando as expectativas não são atendidas. Ele encontra satisfação dentro de si, tornando-se raro e magnético justamente por não precisar de ninguém. Enquanto a maioria ainda mendiga por migalhas emocionais, o homem que conquista essa independência atrai justamente por sua escassez. No final, a verdadeira batalha não é contra as mulheres, é contra a ilusão que o próprio homem criou sobre o amor. Se você chegou até aqui, já está muito à frente da maioria. Poucos homens têm coragem de encarar essas verdades incômodas que Schopenhauer enxergou há 2 séculos. A maioria ainda vive presa na ilusão confortável de que amor é algo puro, justo, recíproco.
Mas hoje você viu que o jogo é outro. Não é sobre ser o mais carinhoso, o mais dedicado ou o mais disponível. É sobre entender que o desejo feminino opera por mecanismos invisíveis, movidos por biologia e não por romantismo. E o homem que não compreende isso já perdeu antes mesmo de começar. A verdadeira liberdade não está em controlar o outro, está em não precisar ser controlado. Quando você constrói sua soberania financeira, sua profundidade intelectual e sua força física e emocional, você se torna aquilo que Schopenhauer definiu como quase inalcançável. Um homem completo, que não precisa de ninguém para ser feliz e, exatamente por isso, se torna magnético. O jogo muda quando você para de jogar. E aí, paradoxalmente, é quando o respeito e a atração surgem naturalmente. Porque poucos conseguem viver nesse nível de tranquilidade e força. Agora eu quero ouvir você. Em que momento da sua vida você percebeu que o amor não funciona da forma que sempre te ensinaram? Deixe o seu relato nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que ainda estão presos na ilusão. Se esse vídeo te provocou, te trouxe clareza ou simplesmente te incomodou, então ele cumpriu seu papel. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que precisa dessa conversa urgente.